Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Eu acho que, inclusive, foi Vossa Excelência que trouxe, 2016, processo 2016, 266-1486, recurso especial, 10 de fevereiro de 2017, do STJ. A questão da vinculação. Tem na decisão aqui, que inclusive no item, eu gostaria que ficasse registrado no meu posicionamento ipsilíteres na sessão, tá? Sim. Basicamente, o disposto aqui no item 7 desse decisório, em que se afirma assim: relativamente à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelos municípios a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado da retenção, se requerida mediante juntada de contrato antes da expedição do requisitório, com arrimo no artigo 22, parágrafo 4º, eu acho que é da própria Estatuto da Ordem, o que efetivamente ocorreu em Testilha. Veja só que há uma diferença naquela ação que é impetrada e na eventual execução posterior. Eu quero chamar a atenção, estamos falando da vinculação. Aqui trata da vinculação também, mas isso aqui vai transbordar para outros processos. Tenho a certeza. Eu gostaria que ficasse registrado o item 7, decisório lido por mim, com relação, inclusive, à discussão hoje deste processo que trata única, exclusivamente, da questão da vinculação. Se é só para educação de um modo geral, o ensino, ou se pode ser utilizado para outros gastos, apesar de algumas providências já tomadas pelo Tribunal de Contas. Eu gostaria que fizesse esse registro, eu posso dar a cópia aqui para que seja anotado dessa forma. Era só isso, senhora presidente. Conselheiro, o que nós reiteramos na nossa decisão é que, em virtude do voto apresentado já no ano passado, perfeito, pela posição de Minerva, do conselheiro, então presidente Otávio Lessa, sim, nos termos em que foi trazido e vencido aqui no tribunal. Parece que o precedente começa a ser formado. Isso parece que está evidente para todos nós. Perfeitamente, senhor presidente. Era só um registro para que não passasse em branco. Sim. E que também seja feito o registro solicitado pelo conselheiro Anselmo, de suas posições. O conselheiro Alberto modificou o voto para acompanhar o voto da presidente? Não. Entende pela vinculação? Não foi isso. Vejam bem, é por isso que a forma como foi feita dá margem a esse tipo de coisa, né? Porque nós não, como disse a conselheira Raquel, nós atropelamos um pouco o rito processual. Aí dá margem a esse tipo de interpretação. O que é que acontece? Eu votei, nem cheguei a votar porque na realidade foi pedido vista, né? Mas, enfim, o meu voto seria pela manutenção da cautelar de suspensão do gasto, da despesa oriundo dos valores recebidos precatórios. Oriundo. Aí, entre as questões, não só uma, entre as questões, certo, que foram como motivação para isso, entre elas, não foi a única, foi essa questão da vinculação, né? Então, mas aí eu uso as palavras do Conselho de Toledo. As decisões que eu não participei delas, de vincular ou não vincular, ou seja, 0 e 1, acho que não atende do ponto de vista prático e objetivo a questão. Então, a que atende mais proximamente é essa decisão colegiada, que eu não participei dessa decisão. A decisão que eu coloquei aqui foi quanto à manutenção ou não da cautelar. Mas então Vossa Excelência precisa votar no mérito também. Vossa Excelência não pode... Então, mas eu votei agora. Quando eu disse inclusive já, é porque foi uma forma até, não foi minha própria de antecipar o voto na discussão, que eu disse, não obstante, eu concordo com a sua posição, né, que baseada já no precedente anterior, no precedente do desempate do conselheiro Otávio Lessa,
Na cautelar, eu seria pela manutenção. Entende? Mas veja o que é que acarretou a forma, digamos, oblíqua de nós apreciarmos esse processo. Mas está resolvido, né? Não, é porque uma questão de ordem só, senhor presidente, é o seguinte, porque quando for lavrar o acórdão, Sim. vai ter que ser colocado o voto de todos os conselheiros que fizeram parte do julgamento, inclusive os conselheiros que ficaram vencidos. Pelo que eu estou entendendo, ficaram vencidos, então, o conselheiro Sérgio, que mantém na íntegra o voto que foi apresentado pela conselheira Ana Raquel, e o conselheiro Anselmo, que trouxe o voto vista também dele, que foi um voto vencido. E Vossa Excelência, até o momento, assim, me desculpe porque ele tem processos, não é isso? São vários processos. Então, assim, eu não havia captado ainda se Vossa Excelência tinha votado quanto ao mérito. E isso precisa constar no acórdão se Vossa Excelência, no mérito, na cautelar eu entendi, Vossa Excelência é vencido na cautelar. Mas no mérito, se Vossa Excelência acompanha o voto, né, a dissidência do conselheiro Anselmo e do conselheiro Sérgio, ou se Vossa Excelência está no mérito, porque isso precisa constar do acórdão. Por isso que eu estou levantando essa questão de ordem. Justamente, a dissidência é do conselheiro Fernando, não é isso? No voto processo do relator originário. Dissidência que eu falo é os vencidos. Se ele acompanha os vencidos ou se ele acompanha os vencedores. Somente. Comigo não tem esse problema, porque a cautelar eu mantinha e no mérito é evidente que a decisão judicial não transmuta a natureza jurídica de uma verba. E até cito como exemplo rasteiro a questão das verbas tributárias, que mesmo sendo, podendo ser executadas, buscadas judicialmente, elas entregam base de cálculo. Então, nesse sentido, com toda a vênia à disposição dos jurisconsultos das cortes superiores, eu ainda mantenho essa minha posição ainda um pouco, vamos dizer assim, baseando tanto nesses elementos, uma questão de precaução quanto ao recurso que deveria à época ter sido investido todo em educação, mas não o foi. E é um negócio que a gente tem que realmente analisar a questão da juridicidade, dos argumentos que estamos utilizando, até uma questão voltada mesmo para a deontologia da coisa, para que a gente produza umas decisões fortes. E, nesse sentido, não tem um problema, porque a minha posição num sentido ou no outro é imutável, né? Até o presente momento. Para evitar qualquer dúvida, né? Eu sou o voto vencido na cautelar, porque eu sou pela manutenção, mas, no mérito, acompanho a presidente e os outros conselheiros que já... Pronto. Agora está resolvido. Vamos para a próxima. Então, passamos... encerrada a pauta, sim, com a palavra, conselheiro Fernando. Perdão, com a palavra, conselheiro Fernando. Pedir venha a Vossa Excelência para ouvir o voto Sim, dos e empates de Vossa Excelência. E, se for permitido, Perdão. Vossa Excelência, porque eu encerraria logo essa questão dos votos Eu vistos. tô com Nós daríamos isso por... Pois não, conselheiro, perdão, eu havia esquecido que havíamos feito uma inversão de pauta. Isso. Portanto, eu queria, de forma muito sucinta, senhora presidente, até mesmo por avançada hora, eu quero relatar aqui dois processos que têm uma semelhança muito grande ao processo, porque Vossa Excelência vota nesse momento, para tirar qualquer dúvida, com relação à vinculação do recurso daquela forma, dos 25%. Eu tenho alguns processos também aqui com relação aos honorários advocatícios, que também já está bem consolidado nesta Corte, enquanto até mesmo com votação Da execução. até mesmo com votação de terça-feira próxima passada. Por isso que eu fiz questão de citar o dispositivo do voto, em que é uma vedação a isso. Atual. É por isso que eu fiz questão, Não teve... em 2017, no item 7 que eu citei aqui, a esta vedação. Em que momento que foi feito este contrato para essa execução destes precatórios? O STJ parece não albergar isso. Se foi em um momento posterior, eu não poderia pagar.
pelo menos na interpretação que se faz da decisão do STJ. Bom, mas as decisões administrativas nossas aqui estão... Então, perdoe, eu vou solicitar a Vossa Excelência que vou relatar esses dois processos que têm a mesma natureza que é com relação aos honorários advocatícios. Inclusive, já votamos isso na terça-feira próxima passada e eu suspendi apenas para ouvir agora esse voto da conselheira presidente. Eles são, senhora presidente, o processo terceiro de número 341 de 2016, que esse aí é com relação ao município de Carneiro, a representação do Ministério Público de Contas junto a esse tribunal. O responsável é o prefeito Luiz Medeiros Nobre e o escritório de advocacia Castro Dantas, a representação, questionamento, aquela coisa. O outro processo é o 727 de 2016, esse do município de Rio Largo, Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas, o responsável é o prefeito Antônio Lins de Souza Filho, e o escritório de advocacia Prata, Maia e Maranhão, com a mesma questão dos honorários advocatícios, né? São diversos representação, questionamento, regularidade. Vou apenas fazer aqui o introdutório no voto vistas e passo imediatamente à conclusão do mesmo. O Ministério Público de Contas fez representação em desfavor dos diferentes municípios, especificamente por sustentar que a contratação desses diversos escritórios não poderia ter se regularizado por inexigibilidade para propor demanda com a finalidade de recuperação judicial de crédito do Fundef, aduzindo, em linhas gerais, que a contratação não se enquadraria na hipótese de previstas na inexigibilidade. As razões apresentadas na representação foram acolhidas no voto da eminente relatora, que são o voto vista, apenas para esclarecer, de forma a ratificar a medida cautelar monocrática concedida, determinando predominantemente que o gestor se abstenha de realizar o pagamento dos honorários advocatícios contratados junto até o julgamento definitivo desta representação. Esta matéria, e digo, ora debatida, já foi alvo de pronunciamento da conselheira, que ela fez a referência ao acórdão, enfim, dessa situação toda aí. Peço venha a Vossa Excelência que essa matéria está muito debatida, eu vou direto aqui à minha posição. Diante de todas essas considerações, compreendendo que esta matéria já está suficientemente clara, razão que não invoca mais qualquer diligência para ser decidida por este colegiado, o que justifico para acompanhar o juízo de valor que já havia manifestado quando acompanhei o voto, parcialmente transcrito acima, que é aquele que já foi visto até ontem, eu li todo, o que faço divergindo do voto da relatora para seguir a conclusão do julgamento proferido naquela oportunidade. Diante de todo o exposto, voto no sentido de arquivar a presente representação nos termos do parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, por entender que o suporte fático da representação não congrega infração à norma que exige apuração. Assim como voto, senhora presidente, nos dois processos que falei. Repito, 727/2016 e o 341/2016. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público também já se manifestou por ocasião do voto da conselheira relatora, inclusive defendendo a representação, no sentido de que o tribunal precisaria de mais elementos para apurar se esse contrato celebrado com os escritórios, se eles atendem os requisitos legais ou não. O que nós apontamos aqui na representação foi que, num juízo preliminar, haveria irregularidade, que não poderia ser celebrada a inexigibilidade de licitação. Eu queria só, já houve a sustentação, não vou sustentar todos os pontos, até porque já, como Vossa Excelência colocou, conselheiro Fernando, já foi uma matéria que amplamente debatida. Eu só quero salientar a diferença entre esse processo que está sendo trazido agora e o processo que foi relatado e que foi desempatado. Uma questão foi a questão da vinculação, que foram 5 processos relatados, pelo que entendi, o tribunal consolidou a tese que foi trazida num voto de Minerva do então presidente Otávio Lessa, que é agora o mesmo entendimento da conselheira Rosa, inclusive com a adesão do conselheiro Alberto, o tribunal formou uma posição de 5-2 naquele sentido. Quanto a isso, vamos avaliar se cabe algum recurso, mas a princípio
entendemos o posicionamento do tribunal e vamos avaliar melhor as medidas que o Ministério Público vai tomar processualmente, nas suas prerrogativas. Aqui é uma outra questão que é sobre a validade e a possibilidade de contratação desses escritórios para execução, né, execução provisória, inclusive, desse título. O Ministério Público entende que são necessários mais elementos, até porque nos processos não tem nem a íntegra da contratação. Então, a gente nem sabe se nos processos de inegibilidade, se foi juntado parecer jurídico, se tem justificativa. A gente não conhece a íntegra do processo. Então, mais uma vez, eu entendo que o tribunal, nesse caso, não deve partir imediatamente para o arquivamento da representação, mas sim uma notificação dos gestores e dos escritórios para que apresentem seus argumentos e com elementos mais robustos, aí sim adentremos no mérito. Eu queria fazer só essa diferenciação entre o que foi decidido agora e o que está sendo decidido, mostrar que são coisas absolutamente diversas. Senhora Presidente, antes de colocar em votação, ouvido os pronunciamentos lúcidos até mesmo eu fiz uma referência do que nós estamos, tanto é que eu preservei o último processo, porque esse é ipsiliteri as questões que foram votadas. Mas esses com relação ao escritório de advocacia, isso o tribunal já tem votado diversos, ele inclusive votou na sessão de terça-feira, próxima passada, o processo com essa admitindo, inclusive, eu me lembro bem que, de forma muito lúcida, o conselheiro substituto, doutor Alberto, falou, inclusive, mesmo discordando, achando que o valor contratado é um valor alto, que eu também me preservo a ter um julgamento muito semelhante, mas que nós estamos, o que tem sido avançado é uma questão de ter sido legal ou não, inclusive a conselheira também nas razões de refletir que o fez no voto que proferiu, fez também referência a essas questões de utilizar-se ou não dos recursos para pagar os honorários advocatícios. Mesmo assim, não foi o julgamento da matéria. A matéria foi com relação à vinculação, à distribuição dos recursos do precatório. Mas só para fazer esse esclarecimento e aproveitando para que eu quero também, como eu disse, limpar minha pauta com relação a essas pendências de escritórios advocatícios. Pois não, doutor. Se me permite, que fazer só uma pequena consideração, inclusive no que Vossa Excelência falou agora, a questão do percentual fixado. O tribunal, ele no seu exame, ele não se atém à questão da legalidade ou não da contratação, tem o aspecto da economicidade. Por isso que o Ministério Público entende, não estou adiantando o mérito do Ministério Público na representação, ele está pedindo que sejam trazidos esses elementos ao tribunal. Por isso que acredito que a melhor decisão do tribunal nesse momento, apesar de ter tido decisão, hoje temos um quórum completo de 7 conselheiros. Eu acredito que para esse caso específico, a melhor decisão para o tribunal, até que possa decidir de forma robusta, é que se tragam todos esses elementos ao processo. Por que 20%? Por que não 15%? Por que não 30%? Por que não 10%? Por que não 5%? Até uma avaliação de como isso está sendo feito em outros estados. O tribunal, e assim, por isso o Ministério Público entrou com essas apresentações. O juízo aqui é preliminar, nós não temos nem toda a documentação. Eu acredito que não temos os elementos necessários para partir para o arquivamento desde já. O tribunal poderia fazer uma melhor análise, fazer uma instrução, uma verificação, e que se ao final do processo se entender que, olha, tudo bem, o percentual de 20% é o percentual de mercado, é econômico, é legal, não tem problema, vamos seguir. Mas eu acho que, acredito que o tribunal pode partir para robustecer com mais elementos, inclusive com o processo inteiro de contratação, essas representações e não partir para o arquivamento direto. É isso que o Ministério Público pugnou com a representação e sei que o processo já foi debatido, mas já que foi facultado, né, eu venho novamente alertar Vossas Excelências pela necessidade de termos mais elementos para apurar essas supostas irregularidades na contratação. Muito obrigado. Discussão ainda, Em discussão. Excelência, os processos do conselheiro Fernando, tem algum pedido de cautelar, alguma coisa nesse sentido? Por não, Excelência. Na verdade, a conselheira relatora... É a originária, a doutora Raquel. A doutora Raquel, que solicitou, ela concedeu, e nós analisamos, aí já adentrando, eu já fiz o adentramento ao mérito, e para denegar a cautelar. Tem uma questão que eu ainda fico meio
temeroso em aceitar a devolução do processo sem a relatora originária, mesmo tendo manifestação. Eu concordo completo. É o Alberto? Não, mas... Doutor Alberto não. É o Alberto? Doutor Sérgio está É o Sérgio. Tem algum da Raquel? Não, porque o senhor falou Raquel, não falou? Não, Raquel, mas é bem. Ele Ah, está, porque é do ele está Sérgio. tudo bem, tá certo. representando. Não, era isso. Tem pedido de cautelar na representação? Sim. Tem. Tá certo. Com a palavra, doutor Sérgio. Senhora presidente, esses processos aí, ele originalmente são da relatoria da conselheira substituta Ana Raquel. Inclusive, são 2, né, conselheira? E por... Assim, inicialmente, gostaria de dizer que eu acompanho o entendimento da conselheira Ana Raquel aqui, integralmente, inclusive. Assim, então, acho que não tem problema do processo a gente examinar aqui nesse... Conselheiro, o que eu pergunto com o senhor Fernando, a autora originária, eu entendi ele dizer que era a Raquel, mas o processo está com Vossa Excelência agora. Porque eu estou substituindo, mas é do... não, então, Excelência, eu mantenho meu posicionamento, que eu, respeitando os demais, que eu tenho dificuldade em aceitar a devolução dos processos, assim, sem a presença da relatora originária, assim como também de eventual pedido de vista ou de vista da vista. Eu ainda mantenho esse meu posicionamento, porque, assim, eu não sei a realidade desse processo, senhor conselheiro, mas, assim, o relator originário conhece do processo, estudou o processo, teria condições aqui de esclarecer como é necessário, não é só porque votou, mesmo porque quando se traz um voto vista, não vai se ler novamente o voto do relator originário. Então, ele teria condições de... a minha justificativa para isso. Não estou dizendo que é o caso, Excelência. Teria as melhores condições de, assim, proceder. Mas é uma questão processual que cada um atua da forma que entender mais razoável. Mas o posicionamento ainda é esse, que acredito que deveria estar presente a conselheira Ana Raquel, para que ela pudesse fazer os esclarecimentos dela. Que pode, inclusive, o senhor Sérgio pode estudar o processo, até se aprofundar mais ainda, mas tenho certeza que a conselheira Raquel também deveria participar para ouvirmos as suas, o seu posicionamento a respeito. Esse é o meu sentir. Embora isso não esteja em julgamento, não está sendo liberado, mas é a nossa posição, porque, inclusive, eu quero citar aqui um precedente de coisa antiga, passada, em que uma situação muito constrangedora para mim e para outros conselheiros, que eu, de férias, veio um processo sem eu estar presente. E depois perguntado, e na sessão perguntado a quem pediu vista, esse sequer se manifestou. Outros conselheiros pularam na frente, não tem vista, sem nem conhecer do processo. E veja a situação vexatória que ficou aqui no plenário. Então, são situações que a gente deve analisar com muito cuidado. Obrigado, senhor presidente. Senhora presidente. Palavra do doutor Sérgio. Inicialmente, eu gostaria de afirmar que eu não tenho nenhuma objeção de que esse processo seja examinado em sessão com a presença da conselheira substituta Ana Raquel. Então, assim, não vai ter nenhuma resistência da minha parte em relação a isso. Como Vossa Excelência, inclusive entendo com a aquiescência dos demais conselheiros, relatou o processo, então eu me sinto na obrigação e no dever de me manifestar nesse processo. Inclusive, por coincidência, assim, eu comungo do mesmo entendimento da conselheira substituta Ana Raquel, aqui no voto que eu tenho aqui, já fiz a leitura, assim, de que da concessão tanto da cautelar
quanto da decisão de mérito com relação a de que esse contrato tenha que ser apurado a regularidade dele, né? E a gente tenha que investigar melhor essa situação. Bem, eu gostaria, primeiro, de ratificar isso aqui, e segundo, assim, tirar até uma dúvida e a gente esclarecer de forma objetiva, primeiramente, com relação ao processo trazido aqui pela conselheira presidente Rosa Albuquerque, que tratou da vinculação desses recursos. Eu acho que, a partir desse momento, isso aí eu acho que ficou, digamos, não restou mais dúvida. Se nós tivermos que debruçar novamente sobre esse objeto, essa situação, então, esse voto aí, eu acho que deve ser, digamos assim, ele deve ser encaminhado como o pronunciamento do tribunal a respeito dessa questão aí. Da mesma forma, com relação aos contratos lá que tratam da inexigibilidade de licitação daqueles escritórios para execução especificamente dessas verbas, como a gente discutiu lá na terça, também da mesma forma, apenas esses contratos, aí eu estou assim, trazendo assim, como dúvida, inclusive. Aí também já está sedimentado também essa questão aqui, com relação à decisão, né? Então, a maioria dos membros, o tribunal, na verdade, o tribunal pleno, decidiu pela regularidade desses contratos. Não é isso? Não. Então, vai se analisar, se chegar novamente essa situação desses contratos aqui no tribunal, então vai ter uma nova avaliação? Posso, senhora presidente? Com a palavra, conselheiro Fernando. Olha, nós estamos aqui nesse momento acatando ou não a cautelar para suspensão ou não do pagamento. O contrato que foi celebrado entre o município e os diversos escritórios, eles irão para o tribunal e nós vamos julgá-los. Claro que nós vamos julgá-los. Nesse momento eles irão. Nós não serão encaminhados pelos municípios? Nós não vamos julgar os contratos? Claro que vamos julgá-los. Quando os contratos vierem, nós vamos nos debruçar sobre ele e se encontrarmos alguma irregularidade, aí sim vamos penalizar o gestor, da forma como está previsto em lei. Excelência, se levantar isso só demorar uma questão bastante, e a Excelência, esse processo faz 10 anos, e agora ela já morreu. A questão do E a tempo prudência, o valor, é outra questão. a materialidade, Excelência, a possibilidade de... Não, mas isso aí foi tratado... Eventual dano, exatamente. Tratado na última sessão, Excelência. Exatamente. Desculpa, mas o tribunal bem decidiu que a contratação desse serviço foi regular. Isso, pelo menos, é o que foi na terça-feira. Então, se tratar da execução, nos processos de execução, né, de conhecimento daquelas ações que tratam das parcelas do Fundef não pagas naqueles exercícios anteriores, que são os precatórios, então, com relação a isso, é essa a minha dúvida. Então, se chegar novamente, então nós vamos reanalisar, porque teve um processo, o processo que passou aí na terça-feira, foi nesse sentido, de julgar regular. Inclusive, eu fui vencido nisso aí. Então, temos duas situações, a questão dos contratos e da vinculação. Então, eu acho que o tribunal já se posicionou com relação a isso. Agora, especificamente com relação a essas verbas do Fundeb. É claro que esses contratos virão para aqui, mas vindo, já tem uma decisão sobre eles. Né? Aqui a gente vai trazer novamente. Agora, é isso que eu pergunto, se a gente vai fazer uma nova apreciação desses contratos, uma nova discussão, diligências e tudo mais. Essa é a dúvida nesse sentido. Posso, presidente? Com a palavra. Então, conselheiro Fernando, pelo que entendi, Vossa Excelência entende então que o tribunal ainda pode analisar os contratos? Quando eles chegarem a casa.
Nós não temos, nós estamos analisando preliminarmente. É um contrato de Então, tá querendo colocar então igual por uma qualquer questão, contrato. então, por uma questão de economia processual, o que o tribunal poderia fazer é converter a representação num processo de fiscalização de atos e contratos e pedir que a municipalidade envie toda a documentação e o tribunal parte para uma fiscalização do contrato já nesse processo. Porque temos que aguardar, verificar a tramitação. Já trouxemos para o pleno. Vota-se a cautelar, se entender que não tem disso, tudo bem, vota-se a cautelar, né? E converte-se a representação. Não quero conhecer da representação, porque entendo que não há indício. Então, mas como o tribunal, pelo menos na questão do percentual, existe uma dúvida da economicidade, que já foi levantada por Vossa Excelência, pelo conselheiro Alberto, que o tribunal converta, então, a representação num processo de fiscalização de contratos e que esse contrato seja encaminhado já no bojo desse processo para a gente se manifestar. Não vejo por que ter que esperar, mandar, ver. Vamos seguir e transformar esse processo num processo de fiscalização e contrato. Apesar de ser uma representação do Ministério Público, se o tribunal entender que realmente ainda pode reanalisar, porque o que eu entendi naqueles processos anteriores é que o tribunal estava julgando regular os contratos. Se o tribunal não está julgando regular os contratos, está apenas não conhecendo da representação, mas pode reanalisar os contratos, o Ministério Público então pede por uma medida de economia processual que essa representação seja convertida num processo de fiscalização e que já nesse processo seja instada a municipalidade, bem como os escritórios de advocacia, que tragam toda a documentação. A partir daí, instruímos e julgamos o processo como um processo de fiscalização de contrato. Não vejo por que ter que aguardar ou iniciar um outro procedimento. Se o tribunal entende que pode reanalisar, então vamos analisar já no bojo desse processo. Com a palavra, doutor Alberto. Veja bem, quando o processo em si, a própria representação, que nós aqui julgamos se ela é acolhida ou não, e aí sim é arquivada ou não, é uma coisa. O que acontece aqui é que esse processo já havia uma cautelar. Então, novamente, eu estou parecendo um menino pitica, né? De novo no mesmo ponto. Mas é porque quando nós adentramos direto no mérito, sem fazer o procedimento, ocorrem essas coisas. Então, o que é que acontece? Na realidade, nós temos duas coisas aqui. Temos que saber se a cautelar será homologada ou não e pode ser ou não que se adentre no mérito. Não é isso? Pronto. E Vossa Excelência já adentrou no mérito. Então, a minha sugestão, a Vossa Excelência, digo que eu fico à vontade, porque na terça-feira eu votei pela não manutenção da cautelar, por conta até de, acho até que enriquecimento sem causa, digamos, do outro. Ele prestou serviço, vão discutir se o preço é aquele ou não, e tem mecanismo, mas a pessoa deixar de receber pelo que fez, né? Aí vão discutir de outra maneira. Agora, qual é a sugestão? Votemos as duas coisas. Por exemplo, eu, por uma coerência para não homologação da cautelar, cai, mas pelo prosseguimento do feito para verificação de tudo, até como economia processual, como o Ministério Público sugeriu, nesse sentido, entendeu? Mas, novamente eu digo, se a gente fizesse o procedimento e tal, não estaria nesse atropelo, entende? Porque, bom, essa é a minha sugestão, a Vossa Excelência, né? De não homologação da cautelar e pelo prosseguimento do feito, para apuração, no mérito. Encerrada a discussão, passamos à votação. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Voto pela não manutenção da cautelar e pelo prosseguimento do feito. Doutor Sérgio. Eu mantenho aqui, ratifico a decisão da conselheira substituta Ana Raquel, que concedeu a medida cautelar e trouxe o processo para a ratificação da decisão monocrática proferida pela mesma, né? E na representação em que vou reavivar o voto da conselheira Raquel, que ela ratifica aquela decisão monocrática que concedeu aquela cautelar, conhecer da representação e determinar a remessa dos autos ao protocolo para certificar que houve atendimento das requisições contidas naquela decisão, determinar a notificação
ao escritório jurídico Monteiro e Monteiro Advogados Associados, por meio de seus representantes legais e o prefeito municipal daqueles municípios que se refere os autos lá, e por fim da publicidade, né, da determinação no Diário Oficial. Então foi esse o voto da conselheira substituta que eu acolho na integralidade. Conselheiro Otávio. Eu voto denegando a cautelar. Conselheira Maria Cleide. Eu acompanho o voto vista do conselheiro. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu voto pela manutenção e que o processo tenha a instrução necessária de mais dispositivos. Aqui eu posso dizer que não teve mudança da relatora originária, ou no caso, do relator originário agora, por assim dizer. Acho que... Só uma questão de ordem. Acho que quanto à questão cautelar, tem maioria por afastar a cautelar. Exatamente. Quanto ao prosseguimento da apuração, eu acho que o conselheiro Otávio não votou. Não, senhor. Ninguém votou. Ele Votou o Alberto, só o Eu também votei pela questão As duas, da continuidade a da apuração. cautelar e o feito. E a execução do processo. Doutor Alberto apenas não acompanha o conselheiro Quanto a cautelar. quanto a cautelar. Certo. Estou acompanhando o relator. Não, aliás, nesse caso, O voto visto. Voto visto. Excelência, eu só queria eu acompanhei quanto a motivar meu cautelar voto. quanto ao mérito, e quanto ao mérito pelo prosseguimento. pelo procedimento. Eu queria motivar, acrescentando a motivação dos meus votos, principalmente em relação que, apesar de não ser o mesmo assunto, o processo utilizado inicialmente para a senhora 24/5 de 2016, mais uma vez aqui, fazendo aquele acréscimo que a natureza da decisão judicial não tem o poder de mudar a origem do recurso que deveria ter vindo para a educação. E também na esteira do dispositivo de número 7 do recurso especial número 163-1339, Pernambuco, de 10 de fevereiro de 2017. E aqui eu vou até deixar de falar a resolução dos tribunais que já regulamentaram isso, que eles entendem que é um verdadeiro absurdo se utilizar a verba de educação para fins outros, seja quais são os fins outros, porque os fins outros, cada um tem a sua própria base de utilização de recursos, ainda mais para se pagar escritórios de advocacia, ainda mais escritórios contratados para pura e simples execução de um, por assim dizer, redundante, pleonástico, executório. É nesse sentido que eu queria acrescentar o voto, as razões no voto do conselheiro originário, senhora presidente. Quanto ao prosseguimento da representação, está empate 3-3, a presidência... Eu anotei aqui. São 4 pela não homologação e 2 pela homologação. Então, vencido, né, a homologação. Agora, pelo prosseguimento aqui, eu não preciso... Claro, prosseguimento tem 1, 2, 3, Sérgio Então, tá e empate. Anselmo. Então, eu não vi claramente com os outros 3 conselheiros. Está empate. Acompanhou. Também foi pelo não prosseguimento. Arquivo. Pelo arquivamento. Pelo arquivamento. Então, mais uma vez, eu Vossa solicito Excelência. o voto, eu solicito vista desse processo para pronunciamento posterior. Mais desse processo. Senhora presidente, Inicialmente. esse último aqui, porque esse aqui é muito rápido mesmo, isso não tem absolutamente, que é exatamente com relação é o processo 2403 de 2016, com relação ao município de Palestina, é uma representação do Ministério Público somente mesmo com relação à distribuição dos recursos do Fundef. Isso que Vossa Excelência acabou de relatar, isso não tem nenhuma dúvida. Faço uma leitura, faço uma lauda e meia. Deixo de fazer novo relatório, porquanto não tem acréscimo, não será implementar.
em relação ao relatório já consignado pela relatora. Nesse sentido, passo ao voto. Pedi vistas, porque me chamou a atenção da questão dessa matéria já ter sido amplamente discutida aqui no tribunal, com relação ao acórdão que já foi publicado, número 14.182 de 2015, que assentou o acórdão de número 1.128 de 2016, que é justamente aquele voto médio do conselheiro Otávio Lessa, que tem como itens determinar ao município utilizar o 25% do recurso do Fundeb na educação, utilizar os 15% na saúde, deve reservar o numerário suficiente para quitar salários, enfim, os tais percentuais não deve integrar o mínimo legal para o percentual a ser aplicado na área da educação. O restante do valor deverá ser utilizado pelo chefe do município em investimentos e melhorias e intime-se as partes através de publicação no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Após o trânsito em julgado desta decisão, os autos devem ser encaminhados ao gabinete da conselheira relatora para ser juntado ao processo de prestação de contas referente ao exercício financeiro respectivo, cumprindo a relatora acompanhar a fiscalização adequada, utilização dos recursos nos termos das determinações acima lançadas. E assim como voto, senhora presidente. 24.3. É só sobre a questão da vinculação ao Fundeb. Com a palavra, o Ministério Público. Também já houve manifestação do Ministério Público quanto à questão da vinculação, razão pela qual não faz necessária nova manifestação. Inclusive, o tribunal hoje já julgou 5 processos semelhantes. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Alberto. Voto com o relator. Conselheiro Sérgio. Bem, eu mantenho a posição dos recursos que não devem ser vinculados, não são vinculados. Ou melhor, eles Devem ser recursos Não devem ser. são vinculados à Todo função educação. Conselheiro Otávio. Eu mantenho a minha posição. Conselheiro Maria Cleide. Também acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Era para homologar uma nova cautelar. É isso? Não. Não, porque, desculpa, que realmente como você falou que era um processo diferente, eu quero saber se a relatora também é a doutora Raquel, que está com o Sérgio. Tá. Nesse processo, tem alguma cautelar dada? Tem um pedido de medida cautelar. Tem, então. Mas tem concessão. Então- Mas, Vossa Excelência, só por uma questão de ordem novamente. Se está avançando ao mérito e decidindo arquivar a representação, todas as medidas cautelares tomaram Não, conta daquela excelência, não, você está representação. enganado. Eu quero saber do processo, do que se trata o processo. Se eu estou perguntando, mas- eu tenho mas dúvida. A consequência jurídica de se partir para o Não, mérito... mas eu não estou tratando da consequência. Eu quero esclarecimento, excelência. Isso aí, não precisa, não tem norma regimental para eu pedir. É uma dialética processual normal. Então, tem uma cautelar, que evidentemente está sendo superada, e para manter a vinculação daquela regra do tribunal. Isso, é o posicionamento do conselheiro. Excelência, eu vou aproveitar, antes que entre em vigor a lei de abuso de autoridade, que ela pode vir dizendo que a gente não pode discordar da decisão de um outro órgão. Então, aqui eu vou manter minha posição aqui de precaução e aqui, no caso, acompanhar os termos do voto originário até. Então, é uma questão de coerência, excelência. Aprovado o processo relatado pelo conselheiro Fernando. Encerrado. Desculpe, conselheiro, não tem mais nessa sessão. Vou colocar o porta 2 também nesse? Porta dois. Perfeito. Ai, 4, Voto aberto? Não, aberto eu votei. Não, 4-2, 4-2. Tá. Encerrada a pauta desta sessão, passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, encerramos a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão. Está previsto a iniciativa.